Bom dia, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo em nosso belíssimo canal de pijaminha mais uma vez, porque eu mudei o nome do meu quadro de perguntas, de dúvidas existenciais, amorosas, profissionais, enfim. Agora ele vai se chamar Sessão Pijama, por motivos de... Eu tinha colocado Thaís Ajuda e não me toquei que a Joyce Kitamura, que é uma menina que eu adoro, eu acho ela muito querida, já tem um quadro com o nome Joyce Ajuda. E aí, cara, ficou parecendo muito imitão da minha parte ter um quadro de respostas a dúvidas, enfim, com o mesmo nome. E aqui esse negócio de ficar dando nome para as coisas sempre parte de algum lugar do nosso inconsciente e a gente acaba dando nome achando que tá sendo super original e no fim não tem nada a ver. Então assim, mudei porque todos os vídeos desse quadro eu estarei de pijamita, pijamito, enfim, justamente para ficar aquela coisa assim íntima, eu e você e eu, amigas, né? Sabe quando você vai dormir na casa de uma amiga tua? E aí vocês ficam conversando até altas horas, filosofando sobre 1 milhão de coisas, e dúvidas, e dilemas, e compartilhando experiências. Essa é a ideia. Então vamos ver se uma vez por mês eu consigo vir falar aqui pelo menos de 2 temas, aliás, de 2 dúvidas relacionadas ao mesmo tema. E o tema de hoje são relationships, relacionamentos, amores, crushes, que eu acho que são, de fato, o problema, assim, de 90% das mulheres, né? Não tá fácil pra ninguém. Então eu selecionei 2 perguntas, obrigada meninas por todas que me mandaram. Quem eu não responder em vídeo eu vou responder por e-mail, tenham paciência comigo, nenhuma dúvida vai ficar assim largada, porque eu considero muito vocês e agradeço muito essa confiança de vocês terem me mandado também as suas perguntas. E participação especial mais uma vez no meu belíssimo aromatizador de ambientes. Mas enfim, vamos lá? A primeira dúvida que me mandaram é de uma pessoa que eu vou chamar de Carol, certo? O e-mail dela é o seguinte, gente, o e-mail ficou gigante, tentem resumir, eu sei que as histórias são tensas, mas é que é difícil senão o vídeo fica muito longo. Mas vamos lá. Ela diz o seguinte: Oi Thaís, eu sou amiga do bingo dos boy lixo, gente, eu amei isso daqui. E hoje você vai saber um provável porquê. Bom, ela estuda numa cidade, tá no 5º ano de uma faculdade, tá quase terminando, e ela estuda próxima a outra faculdade. Muito bem. Conheceu um contatinho dessa outra facu. E ela conheceu ele no Tinder no ano passado, e os papos eram sensacionais. Que ela gostava muito de falar com ele, mas ela estava muito sobrecarregada com algumas coisas e falou que ela não tinha muito tempo sobrando. E ele super entendeu. Depois de um tempo, o menino voltou a puxar papo com ela, até que uns 3 meses de conversa depois, em janeiro desse ano, eles saíram pela primeira vez e foi bem legal. Ela ficou super feliz porque o menino é alto, grandão, ela é uma menina alta também. Gente, sou a favor de homens altos, gosto muito, porque afinal de contas eu também tenho 1,73 como você, meu bem. Conversamos sem parar por umas 2 horas, desde dramas familiares até física quântica. Eu tava me segurando bastante pra não agarrar ele no meio do barzinho mesmo, quem nunca, né, querida? Mas felizmente ele me deixou em casa e aí rolaram uns amassos bem legais no portão. Risos. Adoro. Por motivos pessoais eu não quis que ele subisse, embora ele tenha se convidado pra isso. Sei essa história de subir, tipo, do you wanna come in, né? Nos filmes que as meninas falam pros caras, enfim. Ele sabia que eu levava as coisas mais devagar e tudo bem, ele respeitou os meus limites. Ou seja, a amiga não queria, né, liberar ali porque não era o que ela queria naquele momento. Ela quis sair de novo com o cara, mas ele não. E a justificativa dele foi que apesar de algumas semelhanças, eles têm comportamentos muito diferentes. Ok. Eu não estava procurando nada sério, mas ele sim. E desse jeito não ia dar certo, segundo a ótica dele. Dito tudo isso... Aliás, disso tudo, algumas coisas, como valores humanos e senso de humor, são extremamente parecidos e é uma delícia conversar com ele. Bom, obviamente por alguma razão vocês se conectaram, né? Uns tempos atrás ele foi diagnosticado com bipolaridade e realmente é um transtorno psicológico que eu nunca tinha convivido. Desde janeiro nos falávamos apenas pelo WhatsApp, inclusive com detalhes sobre novos contatinhos meus e dele, ou seja, viraram meio amigos. Mas a gente tá muito cagado esse ano e só deu ruim pra nós dois. Pra quem que não tá cagado? Meu amor. Mentira, pra mim não tá porque eu estou em celibato. Já tem 4 meses. Tô ótima. Menos problema na minha vida, mas ok.
Algumas semanas atrás, aliás, ele disse que os dois estão carentes por causa das cagalhanças da vida amorosa. E algumas semanas atrás ele insistiu para que ela fosse numa festa em que ele estaria. E ela arrastou uma amiga e foi. Ela achou que ele ia sair pra ficar com outra, mas no fim ele ficou com ela o tempo todo, eles se divertiram muito. Enfim, disse pra ela aparecer mais vezes, pra Carol aparecer mais vezes. E aí na outra semana foi a mesma história, ela acabou indo numa outra festa, ele tava lá, enfim, mamãe tá mandando mensagem ao mesmo tempo. E ela tava com um grupo de amigos, socializou e de novo ele colou nela a noite inteira e ela tava louca de vontade de dar uns beijinhos nele, né? Ele tava todo deprê, tinha bebido um tanto de coisa aí e disse que ia embora. Ela não se aguentou, pegou no ombro dele e disse: "Você vai me deixar só na vontade mesmo?" Ai, eu sou dessas, gente. Diz ela: "Thaís, miga, isso é um avanço tremendo pra mim porque eu sou muito tímida." Eu imagino, eu não sou. Ele só olhou com cara de desacreditado e me beijou. Como a gente não gosta de muvuca, fomos pra um cantinho dar uns beijos mais confortavelmente, se é que você me entende, né? E foi aí que a coisa desandou. Eu meio que tive uma crise de consciência, tipo, não, isso é cagada, para. E eu só provocando e pensando, cala a boca e me beija logo, que não é cagada coisa nenhuma, é só vontade. Adorei ela, gente. Enfim, ele se afastou e se despediu. De fato, e o resto da noite eu pensei que tinha feito cagada mesmo com ele, achando que eu ia desregular o que os remédios já tinham desregulado tão bem. Então quer dizer, peraí, eles ficaram de volta. Ele teve uma crise de consciência, não foi ela que teve, eu viajei. Do tipo, é cagada, e ela, tipo, provocando e dizendo, cala a boca e me beija logo. Tá. 2 dias de estranheza se passaram, online no caso, e a gente continua se falando normalmente. Sempre ele vem puxar papo e nunca deixa de me responder. Eu não sei se sinto ciúmes quando ele fala de outras meninas, não sei se queria que a gente desse certo, porque o papo e a atração são inegáveis. Não sei se ele só me beijou de novo porque estava muito bêbado, enfim, eu gosto muito da amizade dele, realmente não tinha intenção de engatar nada sério por conta dos beijinhos na festa. Eu sinto que ele confia muito em mim por me contar umas paradas bem pessoais, e eu confio muito nele nesse sentido também. Na minha cabeça, esse é o tipo de relacionamento que funciona, mas ainda tem as questões das diferenças master entre nós. Enfim, as amigas dela pensam que ele é péssimo por ser tão diferente, mas ela gosta muito de ter alguém pra trocar figurinhas com uma pessoa diferente de fato, né? E ela tem muita paciência com pessoas com problemas psicológicos, diz ela. Jesus, o vídeo já tá ficando enorme, tá? Ok. Enfim, ela só quer saber o que eu acho dessa história toda e do fato de nenhum dos dois conseguir ficar sem falar um com o outro por muito tempo. E ela não sabe até que ponto consegue separar a vontade da amizade e sabe que vai ser colocada de lado caso ele arrume alguma namorada. Além disso, a gente se forma no final do ano e vai cada um para sabe-se Deus lá onde. Não sei o que fazer, minha opção agora é continuar levando e ver no que dá. Me ajuda, Thaís. E ela realmente observa que ficou muito grande o texto, mas ela precisava contar tudo. E ela tá preocupada com essa amizade, que é mais ou menos outra coisa. E será que ela tá fadada a ter amigos ao invés de namorados? Vamos lá, minha querida Carol. Menina, que situação difícil, difícil mesmo. Bom, a primeira coisa que eu pensei, cá com os meus botões, é que pode ser, isso é um talvez, e é importante que você saiba que a gente nunca vai estar na cabeça desse cara. A gente nunca vai saber o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer, enfim. Mas eu tenho assim uma leve sensação, e é uma coisa bem triste de trazer aqui nesse vídeo, mas eu sou obrigada, afinal de contas, eu quero trabalhar na sinceridade, e às vezes a gente precisa pensar num outro ponto de vista. Estou então imaginando que pode ser que ele tenha uma pequena resistência com o fato de você ainda ser uma menina virgem. Eu acabei esquecendo de dizer isso na hora da pergunta, mas a nossa querida Carol disse que ela é virgem ainda, e ele sabe disso, eles discutiram esse assunto, enfim, foi uma coisa falada entre os dois. E sabe como é que é homem, cara? Ao mesmo tempo que, tipo, eles têm desejo sexual, assim como a gente tem, isso é extremamente natural, me parece um pouco que eles resistem à ideia de tirar a virgindade de uma mulher. Eu não sei quantos anos você tem, porque você não me disse, mas primeiro, não existe idade para perder a virgindade, não existe idade para ter a sua primeira relação sexual. Algumas pessoas têm super cedo, algumas pessoas têm super tarde, mas isso assim é entre aspas, porque isso vai de cada um, né? O tempo certo de cada pessoa. O que eu te digo é que talvez, pode ser que na cabeça dele, ele talvez até sinta esse desejo por você, e até atração mesmo intelectual, enfim,
mas esteja aí usando como desculpa que vocês são muito diferentes, porque ele fica nessa ideia de, ai, tô fazendo cagada. Porque talvez na hora dos amassos, naquela festa em que vocês foram, a segunda vez que vocês ficaram, a coisa estivesse esquentando de fato e ele estivesse pensando que não seria uma boa ideia justamente porque esse peso do cara tirar a virgindade da mulher. Isso eu acho assim extremamente século passado, um negócio retrógrado, mas é verdade, alguns homens pensam dessa maneira. Pelo que eu entendi da tua parte, você tá com bastante vontade, tá com bastante desejo. Você não me disse nesse e-mail se você toparia, enfim, transar com ele ou não, mas eu sinto que a atração é forte, a química é forte, talvez você fizesse isso. Mas talvez pro cara, a ideia de tirar a tua virgindade seja uma coisa extremamente, tipo, oh meu Deus, entendeu? E aí ele fica um pouco confuso. Somando-se a isso, que história é essa do cara tá procurando um relacionamento, né? Vocês se dão bem, e aí, tipo, parece que ele não quer um relacionamento com você, né? Ele quer um relacionamento que talvez ele idealizou na cabeça dele, uma coisa que só pertence a ele, e se ele vai conseguir ou não, não sei, né? Talvez essa ideia de relacionamento que ele tenha não seja um relacionamento com você. E aí ele alega também essas diferenças. É muito difícil a gente saber o que um homem pensa ou está na cabeça de qualquer pessoa, como eu já disse antes. Portanto, o que eu digo é o seguinte: você precisa olhar para o teu interior com bastante cuidado, fazer uma autoanálise e perceber se você de fato gosta desse cara, se você namoraria mesmo com esse cara, se você sente ciúmes ou não quando ele fala de outras meninas, ou se você quer só amizade e essas ficadas casuais. E até de repente toparia transar casualmente com ele, mesmo que isso significasse talvez o marco da perda da sua virgindade, né? Porque afinal de contas também esse papo de marco, acho que até eu tô errando em dizer isso, porque é um marco sim, mas e daí se for com um cara que não é teu namorado, ou alguém com quem você não tem um relacionamento fixo? Você poderia querer topar isso e tudo bem, né? O problema é que eu acho que ele tá com esse medo. Então assim, faça essa autoanálise, olhe pro teu coração, olhe pra você, pense bem. Você gosta desse cara? Você se imagina namorando com ele? Você tem ciúmes quando ele fala de outras meninas? Você quer só amizade? Você quer só amizade com ficadas casuais? Resolva no teu coração e no interior o que você deseja desse relacionamento, dessa pessoa, e aí você avalia se vai valer a pena continuar ou até chamar ele pra conversar, abrir um pouco o teu coração, porque às vezes a gente fica muito parado assim, só pensando, só sentindo e não expressa muito isso pro outro. Acho que uma conversa limpa de dois adultos pode ajudar bastante. Mas vá de cabeça aberta, porque nem sempre a resposta que ele vai te dar ou aquilo que ele sente e pensa vai te agradar. Então saia assim, sem nenhum pré-julgamento e assim bastante segura do que você quer, do que você deseja, e se vai valer mesmo a pena. Porque assim, das duas uma, e pode ser que eu esteja completamente errada mais uma vez, a impressão que eu tenho é que o cara, de fato, pode ser que esteja resistente em estar com você pela questão da tua virgindade, o que mais uma vez é uma bobagem, ou ele quer um relacionamento, mas ele não vê esse relacionamento com você. Aí o que adianta? O cara fica lá só usando você como um apoio emocional, como uma ajuda, mas os sentimentos ali não estão aflorando. É que eu tenho essa minha ideia pessoal de que quando duas pessoas têm atração física e conversam, têm atração intelectual, elas têm bastante chances de namorarem, de ter um relacionamento. Mas isso não significa que vá acontecer, porque a gente tem que fazer coisas quando a outra pessoa quer também. Quando um não quer, dois não fazem, já diria o ditado. Então pense, avalie, entre em contato com o teu interior e se você achar que vai valer a pena continuar investindo, continuar tentando, ou você conversa com ele, expressa suas emoções, ou você deixa estar, porque daí aquilo é menos importante pra você e o que acontecer, aconteceu. Eu tô sentindo que talvez no fundinho lá do teu coração você queira estar com ele mesmo, independente de relacionamento ou não, mas queria poder beijar, transar, ficar, conversar, fazer as coisas gostosas e legais que a gente faz com outra pessoa. Pense bem, pense com carinho e por favor não fique assim pensando, nossa, é por isso, é porque eu sou virgem, que babaca. Não, não necessariamente, isso é só uma ideia, uma elucubração. A realidade é que você não sabe exatamente e pensar o que você quiser, você pode, mas você nunca vai estar dentro desse cara, dentro do coração e do sentimento dele. O fato de ele ser bipolar, ok, né? Eu acho que é uma coisa super complicada, super difícil e deixa também a pessoa mais complexa, com com bastante ondulações e mudanças de comportamento e de humor. Mas
se você tem dom, se você gosta mesmo. O amor é muito importante para as pessoas que têm problemas psicológicos. Quanto mais amadas e mais cuidadas, melhor e mais fortes elas ficam. Então é muito importante. Acho louvável você conhecê-lo bem, respeitar quem ele é e estar com ele porque gosta dele. Ao mesmo tempo ele tem que querer isso. E você tem que, talvez, expressar o quanto você quer ou se você não quer. Enfim, avalie no teu coração, tente não ficar tão ansiosa, porque o que for para acontecer com você vai acontecer. O universo conspira para aquilo que a gente precisa passar na vida, seja de bom ou seja de ruim. Combinado? Eu espero ter ajudado, eu espero que você interprete bem o que eu disse. Não pira, não pira, mas então assim, passos: avaliar no seu coração e na sua cabeça o que você quer, aquilo que você deseja. O outro passo é expressar para ele se vale a pena e ver no que dá, entendeu? Ver se acontece ou se não acontece. E as elucubrações são, talvez ele fique resistente pela sua virgindade, ou talvez ele seja um cara de fato confuso, com ideias muito distintas e que procura um relacionamento ideal que talvez ele não ache em lugar nenhum e que ele sente que não vai ter com você. A próxima história é de uma menina chamada, vamos dizer, Bianca, que me diz o seguinte: Thaís, me chamo Bianca, tenho 28 anos e sou da cidade X. Ok. Tenho algumas amarras com relação a relacionamentos amorosos ou de amizade. Sempre fui travadona e nunca tive muitos amigos. E nunca namorei sério também. A ajuda que eu gostaria é de obter opinião quanto ao que posso começar a fazer pra mudar essa situação. Porque, né, às vezes bate a deprê. É verdade, é difícil ficar sozinho mesmo. Preciso conhecer gente. Mas eu meio que já me acostumei a ficar só. E quando eu invento de sair, não tenho muita paciência pra lidar com as pessoas. Mas eu preciso delas. O que você sugere para que eu finalmente comece a sair e ser mais aberta? Porque até para sair é difícil, não tem ninguém. Beijos e sucesso sempre. Obrigada. Bianca, essa situação pra mim é uma coisa muito esquisita. Não no sentido ruim da palavra. Não é esquisita a palavra, é estranha, diferente, incomum pra mim. Porque eu sempre tive muita facilidade de fazer amigos e pra mim isso nunca mesmo foi um problema. Mas eu vou tentar me colocar no seu lugar e entender o que você tá sentindo agora. O que eu acho é o seguinte, ter preguiça das pessoas é um pouco, talvez, uma consequência da sua falta de contato com elas, por justamente você não ter namorado sério, ninguém, ou ter se relacionado com poucas amigas durante a sua vida. Talvez você tenha perdido ou endurecido um pouquinho a tua flexibilidade para entender a diferença dos outros, as opiniões diversas das suas, enfim. Então eu acho que é um exercício de se flexibilizar. Então, primeiro tentar não ter preguiça das pessoas e entender que as pessoas são diferentes e que bom que elas são diferentes. No sentido de que elas vão trazer coisas novas para tua vida, outras ideias, outros conceitos, outras experiências, e como é bom poder trocar legitimamente com as pessoas e aprender com elas, vendo as diferenças que elas trazem e elas aprendendo com você, vendo as suas diferenças. Então assim, procure flexibilizar isso. De que maneira? O como você vai fazer agora? Eu acho que você precisa se conhecer bem, conhecer aquilo que você gosta, quais são os seus hobbies, seus interesses, coisas às vezes até fora do trabalho, sabe? Se você curte falar de maquiagem, se você gosta de praticar exercício físico, enfim, encontre uma tribo, encontre uma turma, sabe? E aí você vai ter que sair sim da tua concha, porque não existe milagre, não vai vir bater namorado na tua porta, não vai vir bater amiga na tua porta, você tem que sair de casa, bota essa cara no sol, menina. Saia, e não tô dizendo pra sair na noite, porque na noite as relações são sim um pouco mais superficiais. Eu, por exemplo, vou pra noite e faço vários amigos, migas que eu nunca mais vejo na vida, entendeu? Então não precisa ser assim. Eu acho que você pode encontrar pessoas à luz do dia, sabe? Por interesses em comum, por hobbies teus. Então se inscreve em cursos, vá aos lugares e tente vencer a timidez, tente sair da tua conchinha. Puxa um papo, e às vezes você vai ver que as pessoas estão resistentes ou não estão. E é assim mesmo, pra você se soltar, vai ter 20 pessoas te dando uma chapuletada, ou sendo meio grosseiras, ou até às vezes sendo tímidas também, não falando muito, ou sendo desconfiadas. O ser humano é assim, cada um passa por seus problemas, carrega suas cruzes. Tente então se flexibilizar e aprender às vezes que nem todo mundo vai te amar ou vai gostar de você, e que não é culpa sua, e que não é um problema.
é que você vai só apenas tentar, e vai ser claro sempre você mesma, mas vai tentar puxar um papo, encontrar um gancho, uma coisa em comum, e eu acho que cursos e situações que favoreçam encontros com pessoas que compartilham opiniões e hobbies é muito legal, porque você já tem como começar a puxar um papo ali. Então eu acho que esse seria o caminho. Sobre namorado eu acho a mesma coisa. É claro que a vida e o universo são muito misteriosos, né? Tudo acontece de um jeito assim meio nebuloso, mas sempre por uma razão maior. Mas eu acho que justamente fazer amigos homens, fazer amigas mulheres, estar com pessoas vai te ajudar pra caramba, às vezes até uma amizade que pode virar um relacionamento, entendeu? Então, eu desejo pra você que você consiga e que você procure pensar naquilo que você é fã, que você gosta, e encontre pessoas que compartilhem disso pra você iniciar uma turma. Porque depois, minha filha, é ladeira abaixo. Uma indica a outra, acaba conhecendo outras meninas, e a vida é assim, e é muito legal, você vai acabar conseguindo, sabe? Mas vá com a cara e com a coragem, tenha perseverança e paciência. Eu acredito em você, você parece uma menina muito legal, se quiser ser minha amiga, tamo junto, tá bom? Um beijo pra você. Bom, minhas amigas queridas dessa sessão pijama, é só por hoje. Infelizmente eu tenho que pegar 2 histórias por vídeo, mais ou menos. Eu tenho outras de relacionamentos, mas eu vou guardando, vou selecionando para o próximo vídeo. No próximo eu quero fazer sobre dúvidas profissionais. Eu já tenho 2 boas histórias também para contar, aliás, para ajudar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro. Sério, participem, me mandem e-mail pro thais@coisasdediva.com.br, contem a sua história, é tudo anônimo e como eu disse antes, nenhuma história vai ficar sem resposta. Por favor, eu vou sempre, na medida do meu tempo e na medida do possível, ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. E para as 2 meninas, Carol e Bianca, que me mandaram os e-mails, agradeço muito a confiança em mim e para todas as outras também. Eu recebi muitos e-mails e selecionar é difícil. E tentem resumir as histórias, eu sei que a vida é muito complexa, mas cara, esse vídeo já vai ficar gigante, eu tenho certeza. Enfim, obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo mês com as dúvidas existenciais. Continue me mandando, vou fazer um banco de histórias e vai se desenrolar bem, eu tenho certeza. E não se esqueçam, por favor, de curtir esse vídeo e de compartilhar com as amigas que estejam numa situação semelhante, divulgar nas redes sociais, dar like aqui, enfim, todas as coisas para ajudar a divulgar esse trabalho, porque às vezes a dúvida de uma é a dúvida de outra, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!